A vida que você quer exige que a sua vida atual morra. Profundo essa afirmação, né? Eu queria trazer algumas ideias aqui para você. Eu estava assistindo uma espécie de documentário esses dias. Na verdade, foi esse final de semana que eu fui na casa do meu sogro. A gente costuma almoçar lá e estava passando, sabe esses programas que passam, se eu não me engano, é na TV Cultura, que passam a respeito de natureza, de transformações, e, enfim, mostra lugares e tal. E meu sogro gosta muito de assistir esse tipo de programa e tal. Eu adoro, né? Quando eu vou lá, a gente está sempre assistindo, que a gente está sempre aprendendo coisas novas. E desses episódios que ele estava assistindo, não sei se é Planeta Terra ou alguma coisa assim, não me recordo, estava falando a respeito da lagarta, né? A transformação que a lagarta ela passa para poder se transformar em borboleta. E uma das coisas que enquanto estava, enfim, eu sempre tento fazer conexões com as coisas que eu estou vendo, com as coisas que eu estou assistindo, com as coisas que eu estou aprendendo para a questão de produção de conteúdo. E a hora que eu estava falando com a Rita, né? Falando que como é bizarro, né? Como a natureza pode ensinar coisas para a gente, como por exemplo, né, a borboleta nunca volta a ser uma lagarta novamente, depois que ela passa pelo processo de transformação, que ela passa pela metamorfose, que ela deixa de ser uma lagarta, se transforma numa bela borboleta, ela nunca mais volta a ser lagarta. E a gente precisa entender essa metáfora para as nossas vidas. Certamente eu tirei grandes lições deste programa que a gente estava assistindo, que eu queria trazer aqui para vocês, de como que a gente tem que encarar certos ciclos da nossa vida que a gente tem que passar, a gente tem que deixar para trás, e a gente, além da gente não poder voltar, a gente não pode querer voltar. Porque muitas vezes a gente sofre querendo voltar para pessoas, voltar para situações, voltar para épocas que já não existem mais. Nós já passamos pela transformação, nós já passamos pela metamorfose. A gente já se tornou pessoas melhores, a gente já se tornou pessoas diferentes, a gente já se tornou pessoas mais fortes. A gente não pode querer voltar para trás. Então eu quero trazer algumas lições aqui para vocês, para ajudar, eu acho, na nossa vida, algumas coisas que vão, acho que fazer sentido, principalmente se você está passando às vezes por momentos difíceis. Vocês vão entender que a gente precisa ser igual a lagarta. Igual a lagarta não, a gente precisa ser igual a borboleta, né? E não querer voltar para trás. Primeira lição que eu quero passar para você é que a mudança dói. Só que a estagnação dói mais ainda. A gente ficar parado, a gente ficar na mesma situação acaba doendo mais ainda. E tem muita gente que não encara as mudanças, não encara essa... Na verdade, a gente evita as mudanças, né? A gente quer que as coisas continuem iguais, continuem como sempre estiveram, mas a gente tem que entender que a vida não é assim. A vida tem hora que ela pode ser realmente bastante complicada com a gente passa por certas situações que não estão ao nosso controle, a maior parte das coisas realmente não está no nosso controle, a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. Então, entender que a mudança é natural, a mudança vai acontecer, a mudança precisa acontecer para que a gente se torne pessoas melhores. E o desconforto, né, essa questão da gente não querer, né, a mudança, acho que é o primeiro sinal que a gente está passando por mudanças. Com certeza a metamorfose da lagarta não é uma coisa muito confortável para ela. Você muda a estrutura biológica dela, você muda toda a estrutura da natureza dela para ela se transformar em um ser diferente. Só que é um ser muito mais bonito, um ser muito mais livre, um ser que realmente nasceu para ser. Não nasceu para ser necessariamente uma lagarta, nasceu para ser uma borboleta. Nasceu para ter um potencial maior, né, naquilo que ela se propõe. Então a primeira lição é essa que eu queria passar para você. Dói, né? A gente mudar dói, mas é necessário, e pior do que a gente mudar é a gente ficar na mesmice, a gente ficar estagnado. Então anota isso daí, mesmo que se você estiver passando por problemas complicados, entenda que faz parte do processo. Outra coisa é que velhos eus, velhas personalidades nossas, velhas máscaras nossas, elas precisam morrer, porque são ciclos que se fecham. São ciclos que já não voltam mais. Por mais que a gente esteja tentando segurar essas coisas,
E às vezes a gente se identifica com o passado, né? A gente olha para trás e quer que as coisas permaneçam iguais, quer que as amizades permaneçam iguais, quer que os relacionamentos permaneçam iguais, quer que talvez o negócio que estava sendo próspero, que continue próspero, mas ele já não está mais próximo, está dando, né, tá com dificuldade, situações, enfim, várias coisas. Você tem que entender que tudo é um ciclo. Tudo tem começo, tem meio, tem fim, e às vezes o que está acontecendo é que o ciclo está se fechando. Mas, a exemplo da borboleta, o ciclo se fecha, mas um novo ciclo acaba aparecendo. Um ciclo muito melhor, um ciclo de mais abundância, um ciclo de mais liberdade. Então, independente do que está acontecendo com você, às vezes está na hora de você fechar o ciclo. Às vezes está na hora de você encarar a realidade e dizer, pô, né, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, realmente acabou, né, esse processo, acabou esse ciclo. Eu preciso partir para a próxima, eu preciso ver o que a vida tem reservado para mim. Certamente tem coisas muito boas aí por vir. Eu não vou querer ficar preso no passado. Eu não vou querer ficar preso em sentimentos arraigados ali naquelas coisas que a gente tem muito apego, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que às vezes a gente está passando por problemas, a gente se identifica com os problemas. E às vezes a gente tem que, às vezes nós precisamos entender que você, independente do problema que você está passando agora, você não é a sua história. Você está passando por problemas. Né? Você não precisa se identificar com a sua história. Sua história ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para acontecer. Fracassos. Né? Você não é os seus fracassos. Nossa, Thiago, mas eu já fracassei tanto na vida, já tentei fazer várias coisas, minha profissão já tentei fazer, acabou não dando certo. Você não é os seus fracassos, você não é a sua profissão. Você é uma pessoa, você é um indivíduo, você é plural, você tem muitas coisas para você aprender. Eu digo isso, não é de boca para fora. Muitas coisas que eu aprendi por conta de duras transformações, por conta de duras metamorfoses que eu precisei passar para, sei lá, conseguir enxergar essas coisas. Então esse documentário que eu assisti, né, no domingo passado foi realmente interessante por conta disso. Entender que a natureza é assim, tudo está se transformando. Claro que a gente vi lá o exemplo da borboleta e acabou me acendendo essa ideia de fazer o conteúdo, né? Mas funciona sobre, se a gente olhar as estrelas, está tudo em transformação. Se a gente olhar, né, para o cosmos de uma forma geral, tudo está se transformando. A gente não pode se apegar no passado. Se a gente fizer isso, a gente só vai sofrer. E a gente precisa deixar o velho ir, deixar o velho para trás para a gente receber o novo, receber mais abundância, receber outras coisas. Por mais que a gente se apegue a situações, a pessoas, a gente tem que deixar ir. Né? Igual a borboleta, precisa deixar, né, de ser uma lagarta. Então essa é a segunda coisa que eu queria passar para você, que eu anotei aqui. Outra coisa a respeito do silêncio, né? A gente talvez precise, talvez não, né? Sempre que coisas grandiosas estão acontecendo, a gente passa por momentos complicados, por momentos decisivos. Momentos silenciosos, momentos escuros. Quando a lagarta está lá no casulo, ela está sozinha. Ela está ali, ela mesma tem que passar pelo processo. Ninguém pode passar pelo processo para ela. Se você tentar acelerar o processo, eu lembro que um dos meus professores de biologia dizia isso, né? Se você vê um casulo e você tentar cortar o casulo para fazer com que a borboleta nasça mais cedo, você vai matar a borboleta, porque ela não está pronta ainda, ela não passou pelo processo, ela não passou pela forja da natureza para se transformar em uma borboleta mais forte, para poder se preparar, né, contra os predadores. Ela precisa se formar ali dentro. E na maior parte das vezes você pode estar cercado de amigos, você pode estar com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Mas os momentos difíceis é você que tem que encarar as coisas, é você que tem que passar pelo casulo, é você que tem que passar pelo deserto. Isso é uma lição realmente que eu tiro. Né? Graças a Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive pessoas do meu lado que, né, seguraram na minha mão. Poucas pessoas, mas pessoas que estiveram segurando na minha mão. Mas eu tive que passar, né, por coisas sozinhas. Eu tive que olhar para o meu interior e entender que era eu responsável por certas mudanças, para que eu pudesse, né, ser mais forte. Se alguém me ajudasse nesse processo de uma forma a trapacear, né, com isso, eu não experimentar esse processo de transformação, assim como a lagarta passa pelo processo para se transformar numa borboleta, eu não seria a pessoa que eu sou hoje.
Então, eu sei que é difícil, as pessoas não gostam de escutar isso, né? Mas agradeça pelos problemas que você está passando. São esses problemas que vão forjar você para ser uma pessoa mais forte, para estar mais preparado, né? E invariavelmente você vê isso nas pessoas que passaram por grandes problemas. Quando elas enfrentam, às vezes, o mesmo problema, ela dá risada na cara do perigo. Fala, cara, eu não me conformo de eu ter, sei lá, quase surtado por conta desse problema. Hoje eu entendo que, pô, eu tiro de letra isso, né? Eu consigo resolver, né, esse problema. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte. Hoje eu tenho pele grossa, né, para aguentar, né, as porradas que a vida dá na gente. Então, entender que às vezes a gente precisa do silêncio, né? O Eckhart Tolle, que é o cara lá que eu sempre falo aqui, né, que escreveu o livro O Poder do Agora, ele fala muito sobre isso, o poder da presença, da gente estar presente, né, e estar em silêncio para a gente poder aprender as coisas que a gente precisa aprender. A gente está sempre, o universo está sempre ensinando a gente. Deus está sempre mostrando lições. A gente é que às vezes é teimoso e não consegue, sei lá, olhar as lições que a gente precisa aprender. Então, está passando por problemas difíceis, está passando por problemas financeiros complicados, está passando por problemas emocionais complicados, silencie sua mente. Comece a tentar captar quais são as lições que o universo está tentando transmitir para você. Começa a refletir naquilo que você precisa melhorar, né, para você poder passar por essa metamorfose, como a lagarta faz para se transformar em borboleta. Então, essa é outra coisa que eu queria que você entendesse. A quarta coisa, que tem a ver com muitas das nossas angústias, é a gente parar de buscar por aprovação das pessoas. Isso eu converso com muita gente, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que não crescem, que não passam por transformações grandiosas por medo de julgamento, por medo às vezes de desapontar pessoas, ou por medo do que as outras pessoas vão dizer. A lagarta não tá nem aí pelo que as outras pessoas, os outros bichos aí, né, do mato tá achando, né, que ela tá fazendo. Se pudesse ver os pensamentos dos bichos, vai falar, pô, o que aquela lagarta tá pensando que ela é, né? Mas ela sabe que ela precisa se tornar uma borboleta. Da mesma maneira você, da mesma maneira eu. A gente tem que parar de procurar a aprovação dos outros. Se a gente sabe que a gente é uma borboleta, se a gente sabe que não há outra maneira da gente se tornar pessoas melhores sem passar pelo deserto, sem passar pela metamorfose, a gente precisa passar. Então a gente vai ser taxado como louco, as pessoas vão, sei lá, não vão nos compreender e a gente não tá nem aí para isso. A gente sabe que a gente precisa passar por aquele processo. Não se desvie do processo para você tentar agradar as pessoas. Não queira fazer parte da panelinha, não queira fazer parte do rebanho, porque senão você vai ser igual às outras pessoas. E se você olhar para os resultados que as outras pessoas elas têm, muito provavelmente você não vai querer, né? Porque não são resultados legais. Então para de ficar procurando, né, a aprovação, né, das pessoas. E a última coisa que você tem que entender, você precisa entender sobre essas transformações todas, é que não tem como voltar. A lagarta não tem como voltar, a borboleta não tem como voltar a ser uma lagarta. Por mais que ela queira, né, sei lá, tenha algum apego sentimental. Uma das lições que eu tiro, eu li O Senhor dos Anéis, né, devorei antes de assistir os filmes, você vê como é que eu já sou um pouquinho mais velho, né? Mas eu quis ler os livros antes de ir ao cinema, né, assistir os filmes. Uma das coisas no final do filme, no final do livro, isso foi muito patente, né? Quando o Frodo chega, né, ali junto com o Gandalf para sair com os navios ali para ir para outras terras, isso tem várias simbologias nisso daí. Ele faz isso porque quando ele volta para o condado, não quero dar spoiler, o que acontece? Né? Provavelmente você já deve ter assistido o filme ou ter lido o livro. Se você não fez isso, por favor, faça, né? Que é uma obra magnífica lá do Tolkien. Mas quando ele volta para o condado, ele passa por tantas transformações, ele passa por tantas metamorfoses, a vida dele é transformada de uma maneira tal que ele não consegue se encaixar mais ali. Ele adorava aquilo, ele adorava a companhia das pessoas, as pessoas continuam sendo bacanas, as pessoas continuam sendo legais, o ambiente continua sendo interessantíssimo, mas ele se tornou uma pessoa diferente. Né? Ele se tornou uma borboleta, ele não é mais uma lagarta, então ele não consegue ficar preso mais naquele lugar. Da mesma maneira às vezes a gente passa por grandes coisas, por grandes transformações, a gente se transforma numa pessoa tão diferente, às vezes em curto espaço de tempo, que a gente não cabe mais nos mesmos lugares, que a gente não cabe mais nas mesmas rodinhas de amigo, que a gente não cabe mais na mesma panelinha de pessoas.
E tá tudo certo a gente não querer fazer mais parte disso. As outras pessoas nem vão entender o que está acontecendo. Então, isso é óbvio que este assunto não é sobre lagartas. Esse assunto não é sobre borboletas. É sobre a gente passar por problemas, a gente passar por desertos, a gente passar por metamorfoses que vão nos transformar em pessoas diferentes, que vão nos transformar, né, em cidadãos diferentes, né, em pessoas realmente, sei lá, a gente olhar para trás e vai falar que a gente é uma pessoa completamente diferente do que aquilo que a gente é hoje. Não há como a gente ser pessoas que vai trazer impacto na sociedade se a gente não passar por essas transformações. Então, pensa nisso, independente do problema que você está passando. Talvez você está passando por uma grande metamorfose. Continue em frente, não queira acelerar o processo. Vai no seu tempo, mais que esteja doloroso. Continue entendendo quais são as lições que você precisa aprender para você se tornar uma pessoa mais forte. E se você já é uma borboleta, se você já passou pelo processo, não queira voltar mais. Você não vai se encaixar. Você nunca mais vai ser uma lagarta. Espero que você tenha entendido e gostado desse conteúdo. Um forte abraço para você e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.